maior é a necessidade de se debater sobre ele com clareza, com observação técnica, né, Moci? E é sobre isso que a gente aborda aí, a partir de agora, o Setembro Amarelo, mais especificamente ações de prevenção ao suicídio ou a ideação ao suicídio, com o Antônio Batista Santana Júnior, ele que é diretor de saúde mental de Foz do Iguaçu e também coordena a Câmara Técnica de Atenção Psicossocial, ligada também aí ao mesmo órgão, e preside o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas em Foz do Iguaçu. É isso mesmo? O currículo está bem apresentado assim, Antônio? Isso mesmo. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Ô, Antônio, para a gente começar, nós temos aí Foz do Iguaçu, como sempre, tem essa particularidade de ser uma região trinacional. As ações do Setembro Amarelo aqui na cidade também tem essa pegada, né? Também tem essa integração com os países vizinhos, com as cidades vizinhas. Como é que acontece isso na prática, dentro das ações que vocês desenvolvem, por favor? Perfeito, exatamente. A gente está entrando aí na 6ª edição da campanha, é a 2ª trinacional, e esse ano a gente fortaleceu demais a parceria aí com o Paraguai e a Argentina, que não são só cidades vizinhas, são cidades irmãs aí, e tantas ações acontecem aqui do lado brasileiro como do Paraguai e da Argentina também. Desde rodas de conversa nas escolas estaduais, a palestras para públicos maiores. Por exemplo, ontem a gente teve uma palestra ali, um seminário na Argentina que envolveu 530 participantes. Então os países juntos estão unidos aí em favor da vida nesse mês que é tão importante para a gente. São mais de 200 ações durante o mês? Confirmadas já. A gente tem a perspectiva que a gente vai ultrapassar esse número, porque o epicentro da campanha é fazer rodas de conversa com alunos do ensino médio. Começou no Brasil, né, mas a Paraguai e a Argentina também aderiram. Só que como a campanha já se estende um longo período em Foz do Iguaçu, vários outros eixos buscam a nossa ajuda para também trabalhar no tema, desde as Forças Armadas, por exemplo, Exército, Marinho, até hotéis privados, construtoras. Então a gente vai ultrapassar esse número. Só nas escolas hoje eu tenho agendado 180 rodas de conversas. Então a gente vai ultrapassar muito facilmente esse número. Quando se trata de saúde mental, a gente falou no início do programa, você nos corrija se a gente falou errado, mas eu estou vendo aqui na sua camiseta, falar é a melhor solução, né? Inclusive em espanhol, fazendo alusão aí à campanha. É isso mesmo? Não há tabu em relação se eles precisam ser desbloqueados quando o assunto é saúde mental? Exatamente isso, meu amigo. É que o suicídio em si, ele envolve um grande estigma, um grande tabu, vários preconceitos, e é muito difícil a gente abordar esse tema, né? Existe uma imagem construída de que se a gente fala de um tema como esse, a gente pode estar induzindo a pessoa a pensar nisso. E pelo contrário, quanto mais pessoas abordam um tema, maior é a sensibilização e maior é a capacidade que nós temos de chegar naquela pessoa que de fato está em sofrimento, que de fato está pensando, que ou pelo menos tem sinais de alerta ali, porque como qualquer outro transtorno, qualquer outra doença, quanto mais cedo eu puder intervir, mais cedo eu puder ajudar, melhores são os resultados. Então sim, de fato falar é a melhor solução, porque vai quebrar tabus, estigmas e preconceitos e vai catapultar para que a gente chegue num número muito maior de pessoas atendidas. Eu acho que você citou um ponto importante, Antônio, que é esse tabu da palavra. E até os veículos de comunicação, a orientação é quando acontece um fato não divulgar. Isso. Mas aquela pessoa que está sofrendo, ela já está no isolamento, né? Perfeito. Ela já está uma pessoa que está triste, às vezes ela não quer transparecer para a família, para os amigos, para a sociedade. E quando se fala, se comenta, ela vai entender que não é só ela que está sofrendo, que existem outras pessoas sofrendo, e mais do que isso, que existe uma rede de apoio para que ela cesse o sofrimento. Perfeito. Esse é o grande ponto, né? Esse é um dos principais focos que a gente tem, porque veja, quando a pessoa está o suicídio não é a vontade de acabar com a vida, longe disso. O suicídio é a vontade de acabar com o sofrimento. Só que muitas vezes esse sofrimento é tão intenso que a pessoa não consegue ver outras possibilidades de saída.
A grande questão é que num pensamento de uma pessoa em sofrimento, vem 4 grandes sentimentos importantes. O de tristeza ou de depressão, o de desamparo, e esse é um dos principais, a pessoa se sente sozinha. O de desesperança, ela sente que ela não consegue vivenciar ou ultrapassar, né, passar por esse deserto. E de fato ali o de desvalorização, ela já se sente que não vale mais a pena, muito entristecida. Mas isso faz parte de um processo de adoecimento, faz parte desse processo de sofrimento. Então, um dos princípios da prevenção do suicídio, inclusive, é amparar as pessoas, estarem presentes na vida da pessoa. Você toca num ponto muito importante, que é a questão de nós vermos as pessoas como elas de fato estão se sentindo. Então é muito comum, nós e o homem é um incidente muito grande no suicídio, 78% dos suicídios são homens. 3 a cada 4. Isso, 3 a cada 4. Nós saímos de casa e a gente veste uma máscara metafórica, mas social, que é para mostrar para o mundo aquilo que eu quero que ele veja que eu sou. E na verdade muitas vezes essa máscara esconde um coração quebrantado, um peito carregado de sofrimento, sentimentos de solidão, e essa pessoa se fecha, e isso vai crescendo a ponto de ser insuportável. Mas se ela tem uma acolhida, um abraço, uma escuta, isso pode vir à tona e nós podemos ajudar essa pessoa. Muito bem. Você falou um dos focos, eu acho que na campanha anterior também era uma preocupação muito grande da campanha, chegar até os jovens das escolas da rede estadual, ou seja, adolescentes e jovens, né? Por que esse direcionamento a esse público especificamente, Antônio? Perfeito, porque a questão do suicídio ela vem crescendo exponencialmente no Brasil como um todo, né? Apesar de a gente ter visto um declínio pós-pandêmico no mundo, o Brasil ele catapultou de 2021 para 2022, por exemplo, um aumento de 11,8% de suicídios. E nos jovens tem crescido demais. O maior público da saúde mental na rede hoje são jovens em sofrimento, jovens com transtornos mentais. E de fato, né, pelos resultados da nossa campanha, nós temos visto uma média muito alta de adolescentes pensando em suicídio. De todos os anos, o ano passado, talvez já resultado das campanhas anteriores, foi a primeira vez que a gente viu um resultado em redução. Foram 16,4% dos adolescentes declarando pensamento suicida. Na média dos anos anteriores era 21%. Mas igualmente esse volume ainda é muito grande. Então se eu chego a esse jovem, se eu consigo abordar, se eu consigo inclusive chegar na família para que ela possa enxergar o jovem, o adolescente com sinais de alerta, eu consigo antecipar um sofrimento mais intenso, auxiliá-lo no momento de dificuldade e quem sabe inclusive esse é o foco, né? Evitar a morte por suicídio. Todos nós já fomos adolescentes, é um conflito, né? A gente quer ser o super-homem, quer isso, quer aquilo, quer resolver a vida aos 17 anos. E eu acho que o advento da rede social piorou bastante, porque hoje é uma comparação. Desse jovem, por exemplo, como é que o familiar ele identifica a mudança de comportamento por causa do hormônio do adolescente, que realmente já é uma coisa diferente da criança, para um pensamento suicida? Perfeito, essa pergunta é excelente, né? Primeiro, em referência às redes sociais, hoje está posto, muitos artigos demonstram que o excesso de redes sociais tem contribuído para um adoecimento do jovem. Mas não é só o uso por eles, é o uso pela população em geral. Então, de fato, né, principalmente o celular e as redes sociais, tem feito com que nós nos afastemos da vida real para viver um mundo imaginário, um mundo metafísico que é o do celular. E muitas pessoas acabam se distanciando, inclusive de seus familiares. Então o pai chega em casa, tem um filho no celular, o outro filho na televisão, a esposa em uma outra atividade. Então são pessoas estranhas ocupando o mesmo espaço que a casa, sem nenhuma influência. Isso impacta na capacidade do pai, da família em si, perceber o sofrimento desse adolescente. E aí vem o ponto. Nenhum suicídio surge de uma hora para outra o pensamento. Vão vindo sempre informações prévias, sinais prévios, que é o que a gente chamou, e tu coloca muito bem, que são sinais que servem de alerta.
Então, além desta alteração hormonal, que é tácita, deixa o jovem, de certa forma, um pouco mais arredio, um pouco mais rebelde, nós temos alguns sinais que chamam a atenção. Por exemplo, um isolamento, uma mudança brusca de comportamento, era altivo, brincalhão, começa a ficar fechado no canto, fechado no quarto com fone de ouvido, um período muito longo, né? Um volume de episódios de choro muito grande, uma apatia social, um desânimo. O jovem ele é muito vivo, né? Então ele quer sair, se divertir, mas se o filho está quieto em casa, ok, você até agradece, porque meu filho é tranquilo em casa, mas tem que analisar, tem que abrir os olhos. A grande questão é olhar para as crianças, olhar para os adolescentes, porque qualquer mudança brusca de comportamento pode indicar um sofrimento. E o risco do sofrimento sempre é a evolução para um pensamento de morte. Nós temos hoje aí um mundo talvez agravado pelas redes sociais, mas antes disso a gente já tinha uma diminuição dos espaços coletivos da sociedade de uma maneira geral e dos jovens, consequentemente, né? Agora, como a gente tratar melhor essa relação com o jovem, com o adolescente, que não seja só aquela espiadinha no quarto de vez em quando, né? Vou ver lá se não passou o horário dele desligar o celular ou sair da frente da televisão, né? Há um jeito de viver diferente que precisa ser mudado completamente, a prática, inclusive, dos adultos, né? Exato. Esse é um ponto muito bacana da gente refletir. Inclusive, a gente utiliza essa discussão dentro das rodas de conversa com profissionais. Não é só o adolescente. Não é ali a regra de você vai usar celular só 2 horas por dia e ponto final. Não. É viver próximo, viver presente do jovem. Não é uma presença física. É poder olhar no olho, é poder sentar e conversar, é poder debater assuntos variados. Por exemplo, ontem, felizmente, eu tive uma folga no período noturno, ficamos 2 horas, eu e minha filha, conversando de assuntos diversos, desde séries que ela gosta, até o que é ela ser minha filha, qual que é o sentimento dela para isso. Então, o que a gente precisa é estar próximo do jovem. E, de fato, o mundo hoje, ele entrou numa espiral descendente, de onde nós buscamos muito ter trabalhos em excesso, longas jornadas, e a gente abdica de momentos importantes com a família, com nós mesmos. O lazer é uma grande questão. Só que essas fontes são fontes de memória positiva. E de uma forma bem reduzida, assim, a gente pode dizer que pensamentos são uma associação de percepções, 5 sentidos, e memórias anteriores. Então, se eu não construo memórias positivas, a tendência é que eu vou me levando pela vida. Só que essas memórias positivas constroem pensamentos positivos. E o jovem e o adulto também começa a ver o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais acolhedora, né? A vida é agradável, mas a gente precisa criar esses momentos de agradabilidade para que a gente vivencie. Então, sair, se divertir, falar, desliga o celular todo mundo, vamos sentar aqui, jogar um joguinho, vamos comer uma pizza. Precisa ter vivência em coletivo. A família precisa estar unida, não na frente de uma televisão apenas, mas na frente um do outro. Eu olhar para a pessoa e sentir que naquele dia ela não está bem. Eu não consigo enganar minha esposa. Minha esposa olha para mim, depois que eu chego de um dia de trabalho, e ela já sabe, fala, você não está bem, o que aconteceu? Às vezes a gente até se reclina, né? Fala, não aconteceu nada. Mas percebe. E percebe por quê? Porque tem contato, tem proximidade. O que a gente precisa hoje para mudar essa realidade é estar presente na vida das pessoas que a gente ama e que a gente quer bem. Quando você fala em produzir, gerar memórias positivas, aí não significa pequenas coisas, pequenas ações no dia a dia formam esse referencial positivo. Você não precisa comprar uma passagem parcelada para Disney, não, né? Não é isso, é vivência, é afeto. Porque nós também temos uma grande questão, né? O ser humano, ele precisa de amor, ele precisa de afeto. Mas muitas vezes a gente entende isso como uma palavra vã só. E não é, isso é atitude, isso é demonstração de carinho. Uma memória construída recentemente para mim, eu nunca vou esquecer. De fato, setembro a gente se ocupa demais, eu até brinco, eu acabo virando um turista dentro da minha casa, mas pela dedicação ao momento, né? É diferente de outros momentos. Mas a minha esposa e meus filhos viajaram recentemente, ficaram 3 dias fora,
E na jornada do trabalho para casa, chegando para casa, eu já vim imaginar, vai estar um silêncio em casa, vou sentir um impacto. E de repente eu chego em casa, tá cheio de bilhetinho amarelo, espalhado pela casa. Pai, eu te amo. Pai, você é o melhor pai do mundo. Pai, se puder, assiste a série Stranger Things comigo. Então, são momentos que criam esses dispositivos de lembrança. E isso fortalece a pessoa. Então, não é dinheiro que a gente precisa. É conteúdo de vida. É estar próximo. É sentar no final da tarde, olhar o sol baixando junto com a sua família. Isso é que marca, isso é importante. Eu acho que tem uma situação também que principalmente os homens, no caso de uma outra geração, que estão aí nos 45, 50, 60 anos, aquela coisa dele, só ele contar a história da vida dele. No meu tempo era assim, porque você... E a gente vê em roda de conversas, eu faço muito isso quando estou com familiares, senta lá 2, 3 e começa a contar as aventuras deles. E o jovem fica ali olhando, sabe? E eu sempre falo, para um pouquinho, vamos saber o que ele está fazendo. Você já empinou uma moto na vida? Aí o jovem se abre e começa a conversar. Sim. Não, nunca fiz isso, mas tem que fazer. Então, assim, às vezes eu vejo muito isso, né? O pai ou a mãe quer impor a vontade e não ouve o jovem, né? É exatamente isso. Assim, isso é natural do ser humano, né? A gente constrói as nossas regras sociais, não regras estabelecidas de segurança, proteção, mas nossas regras de vida, nossas verdades. E é muito comum que a gente queira impor aos jovens, né? No meu tempo, filha, era assim. Sim, senhor, não, senhor. No meu tempo é assim, mas cada indivíduo, aliás, tem uma realidade e vai construindo essa realidade. E tu falou muito bem. Às vezes nós contamos nossas histórias para eles, e eles ficam ali atentos, refletindo. Mas se você der margem para um adolescente, para um jovem contar a história deles, é uma enxurrada. Vem assim uma conversa que vai longe. E isso é bacana, porque você começa a fazer parte do mundo dele, e não ele apenas fazendo parte do seu mundo. Isso também constrói um vínculo quase indissolúvel. Nessas conversas sua, Paulo e Antônio, a realidade Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Porto Iguaçu é a mesma das angústias? Olha, é muito próxima, sabe? Claro que o Brasil ainda tem uma capacidade de abordagem técnica maior pela construção do sistema de saúde que a gente tem, mas a realidade de enfrentamento dos 3 países é muito grande. Se a gente falar em números reais de suicídios nos 3 países, assusta demasiadamente. Por isso o engajamento dos 3 países aí nessa solução. Na verdade, não só os 3 países, mas todo mundo tem vivido isso. Mas como nós focamos a campanha trinacionalmente, a realidade é muito comum. Não só por ter esse trânsito de pessoas, né? Antes a gente falava do trânsito comercial para o Paraguai e do Paraguai para vir para a saúde de Foz, mas a gente tem um turismo acadêmico, um turismo por conta das faculdades no Paraguai hoje. Então os 3 países juntos têm vivido um aumento muito significativo dos sofrimentos, das tentativas e, por conseguinte, do número real de suicídios. Nós temos no Brasil e no Paraguai, Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, também na região, um grande número, como você citou, de estudantes que deixaram suas casas, suas famílias, suas realidades, suas vivências. Isso de alguma maneira chama a atenção das autoridades da saúde mental para essa situação? Com certeza, isso, diga-se de passagem, por si só já é um fator de risco, porque muitos desses jovens, ou adultos mesmo, vêm na busca da sua graduação, da sua formação, e nenhuma faculdade, mesmo no nosso país de pertencimento, é fácil. Então eles têm dificuldades que vão sobremaneira carregando esses jovens, esses adultos jovens, e esse distanciamento da família epicêntrica, né, fazem com que eles tenham um aumento significativo de sofrimentos. E não é à toa que a gente tem muita incidência de tentativas de suicídio, de suicídios e, inclusive, de uso de drogas nos jovens que estão buscando essa graduação nos outros países. Muito bem. Antônio, voltando ainda aos jovens da rede estadual de ensino, se, por um lado, os espaços coletivos da sociedade diminuíram de uma maneira geral, a escola talvez hoje seja um dos principais centros de encontro, de sociabilidade dessa juventude, dos adolescentes e jovens, né? É lá onde eles se reúnem, fazem amizade, conversam, têm experiências, etc, etc. A campanha chega a uma escola e
faz a roda de conversa, e qual que é o segundo tempo dessa ação? Porque também a escola ela oferece toda essa positividade das relações humanas, mas lá também tem bullying, lá tem preconceito, lá tem racismo. Detectado uma situação que exige atenção, como é que é feita essa abordagem posterior às palestras? Perfeito, 2 pontos, né? Então, de fato, com esse minguar dos espaços coletivos para a juventude, em Foz é isso, a gente não tem oferta de espaços coletivos para a juventude, e isso é preocupante. E a escola passa a ser um dos grandes pontos ali de vivência coletiva, mas também é um dos grandes pontos de vivência hostil. A escola tem muita hostilidade, de todos os preconceitos, o principal é o bullying. A gente acredita, né, vendo filmes americanos, que o bullying é pegar a criança, enfiar a cabeça dela dentro de uma privada, virar de cabeça para baixo. Não é. Nosso bullying ele é muito mais psicológico dentro do Brasil. Sutil, mas ao mesmo tempo muito cruel. É uma mensagenzinha de texto, é passar e dar um cutucão no amigo, trazendo constrangimento, vergonha para esse adolescente. Então, na roda de conversa, a gente também trabalha os fatores de risco com os jovens. E os fatores de risco envolvem a vivência deles, o ambiente escolar, o ambiente de socialização. E, de fato, o segundo tempo é a retaguarda, né? Hoje a referência para o jovem em sofrimento, em ideação suicida, é o CAPS infantil, que fica aqui pertinho, no Jardim Guarapuava. E todo profissional que vai para a roda de conversa, aliás, vão em 2, porque eventualmente, numa roda de conversa, você detecta, inclusive, um tentante, um adolescente que está em vias de tentar. Então é oportuno, você aborda, conversa e faz a referência para os equipamentos. E o resultado muito significativo é que as escolas, ao longo desses anos fazendo a campanha, se aproximaram demasiadamente dos equipamentos de saúde. Então hoje tem um extrato, um laço muito estreito entre as escolas estaduais e o CAPS infantil, por exemplo. Então eles encaminham diretamente o adolescente lá, reconhecem esses sintomas, porque não é só com os adolescentes. Ontem à tarde a gente terminou a capacitação dos professores e coordenadores, na verdade, do ensino fundamental. Dia 25 agora eu tenho a capacitação com a rede estadual do município e dia 26 com a rede regional, que são os municípios próximos aqui. E a ideia é capacitar esses professores para detectar e saber acolher de forma assertiva esse jovem. Porque a própria acolhida, a própria conversa naquele momento pode ser um dos grandes momentos de proteção do jovem. Se um pedagogo, por exemplo, se dispõe a conversar com um jovem ali e esse jovem se sente acolhido, abraçado, talvez ali ele já tenha feito uma proteção inicial desse jovem. E claro, a partir daí a gente consegue conduzir aos serviços de saúde. Muito bem, para a gente concluir, Antônio, se uma pessoa, independentemente da idade, esteja passando, enfrentando dificuldades, com essa agonia, com esse medo, com essa ansiedade, esse sofrimento que não consegue resolver sozinho, né? A gente tem muitas coisas que não consegue resolver sozinho, ou você conhece alguma pessoa que esteja passando por esse sofrimento, qual o primeiro recurso, o primeiro canal para se buscar ajuda? Perfeito. O primeiro ponto é perceber essa pessoa e ofertar a ela ajuda, né? Nós não precisamos ser profissionais, psiquiatras, médicos, psicólogos, terapeutas holísticos para poder abordar e acolher essa pessoa de forma assertiva, né? Então, empatia, afeto, por si só, já é algo muito grandioso para essa pessoa, porque quebra aquela sensação de desamparo. Então, acolher essa pessoa, a gente muitas vezes deixa de mostrar afeto, né? Então, abraçar, olhar nos olhos, falar, olha, eu tô aqui contigo. Às vezes eu não sei o que falar para a pessoa, mas às vezes ouvir ela é o mais importante. Então, esteja presente. E ao buscar ou ao detectar uma hipótese, uma suspeita, ou de fato, olha, meu filho, meu pai, meu irmão está passando por ajuda, a porta de entrada da saúde sempre é a unidade de saúde. Mas no caso especial do risco para suicídio, quando adulto pode buscar diretamente o CAPS 2,
que fica ali na Lamartine Babo, atrás do Panorama, e quanto adolescente pode buscar diretamente o CAPS Infantil, que fica aqui no Jardim Guarapuava. Em ambas as situações, a gente vai poder acolher, fazer ali elaborar um plano terapêutico para ele, que pode ser desde um atendimento específico, pontual, ou até, de fato, entrar com um equipamento multiprofissional, psicólogo, psiquiatra, medicação, para evitar um mal maior. Muito bem. Antônio, a gente agradece muito, parabeniza esse trabalho importantíssimo, fundamental, e estamos de portas abertas aqui a sempre voltar e falar desse tema fundamental que não é só no mês de setembro, né? Tem que ser conversado, debatido todos os dias. Perfeito. Eu também agradeço a disponibilidade, né? Já viemos o ano passado e esses espaços são muito bons para a gente poder levar isso para toda a população, né? E de fato, quanto mais pessoas falarem sobre o tema, mais facilmente a gente vai conseguir acolher essas pessoas em sofrimento. Então, muito obrigado aí pela Rádio Clube, o convite, e também ficamos à disposição. Legal, nós que agradecemos. É contigo, Moacir. Então tá aí um tema fundamental, fazendo alusão mais uma vez ao slogan da campanha deste ano. Falar sobre isso é fundamental. Rádio Clube e H2FO sempre presentes nesse tipo de campanha. 11h27, intervalo que chega, e daqui a pouquinho tem ele, o professor Caverna, que volta aos microfones da Clube. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Cassino Deleste. Marco Zero, onde tudo começa.